Olá, pessoal. Eu sou o Hudson Zanin. Esse é meu e-mail. Essa aqui é a disciplina E532, Eletrônica Aplicada da PEC. O primeiro semestre de 2021 na graduação. Mais informações sobre a disciplina podem ser encontradas no link, na minha página. Minha primeira disciplina que aparece ali no semestre. E a referência que a gente vai usar é o livro do Cedro, tá? Do Smith. E também cada as atividades avaliativas que eu já disponibilizei pelos colegas aí através do Moodle, né? Vocês têm referências particulares em cada uma das atividades, tá? Esse curso aqui é um curso bem peculiar, porque a gente está no meio dessa pandemia, numa situação específica, muito complicada, né? Com receio para a gente preservar a saúde de todo mundo e também para a gente evitar a contaminação absurda aí pelo coronavírus. Então, eu espero que todos estejam protegidos aí. Esse curso aqui ele é baseado no curso que foi dado pelo professor Seabra na Univesp, onde eu fui um formador de conteúdo no quarto bimestre do ano passado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei 4 atividades avaliativas para a gente aqui, para verificar se vocês estão entendendo o curso que está passado ali, tá? E sumarizei essas 25 aulas que foram dadas em 4 aulas. Vou começar a primeira aula agora, tá? E vou trazer isso aí para a gente em contexto, tentando facilitar a vida aí de todos. Então, o primeiro passo é a gente tentar entender circuitos não lineares e ver se a gente consegue transformar esse circuito em um circuito linear. Então, imagina um circuito bem simples. Tem uma fonte de tensão, tem um resistor, e aqui tem o diodo, tá? É importante ter um conhecimento de eletrônica básica aqui, muito simples, para essa disciplina. Então, eu tenho uma fonte de tensão aqui, né, a tensão da fonte, a tensão do resistor, e aí esse diodo aqui é complicado, porque ele tem uma tensão variável, né? Ou se a gente fosse graficar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, para dar uma ideia melhor do que eu estou querendo dizer. Eu tenho corrente e tenho tensão. O gráfico do resistor, do diodo, desculpa, é assim, ó. Ele vem com a corrente bem baixa, que é a corrente de saturação, quando ele está polarizado inversamente. Depois ele sobe exponencialmente essa corrente, depois de um certo valor, quando ela é polarizado diretamente. E aqui a gente tem, por exemplo, no caso do silício, né, ele começa a subir essa tensão aqui em 0,5 volts, e ela sobe de vez mesmo, bem intensamente, né, até mais intenso do que eu desenhei aqui, em 0,7 volts. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? O que essa aula inicial aí está falando? A gente vai vai achar um jeito de transformar esse diodo, tá, em um componente linear. Então, a gente vai falar que vai fazer a seguinte aproximação inicialmente. A gente vai falar que até 0,5, 0,7 volts, a gente polarizar ele não permite passagem de corrente, a gente vai ver que isso aí é uma aproximação, né, exato, né? E depois ele permite passagem de corrente como se fosse uma bateria. Então, a gente vê isso aqui, ó, vamos dizer assim, o diodo, quando ele está polarizado abaixo dessa tensão mínima aqui, ele está fechado, né, uma chave aberta, e aqui é como se fosse uma chave fechada, deixando passar corrente. Aí cada diodo vai ter o seu potencial. No caso do silício, que é o mais utilizado, isso aí é 0,7 volts. Então, a gente vai transformar um dispositivo que tem uma curva característica não linear num dispositivo linear, que vai permitir a passagem de corrente e que não vai permitir a passagem de corrente. É isso que fala a aula número 1. Na primeira aula, o que a gente viu foi que o diodo ele tem um comportamento aqui como chave aberta, e aí, depois de uma certa tensão, ele funciona como uma chave fechada ou uma bateria, né? E aí, a gente pode, no caso de circuitos com corrente contínua, como é o caso desse aqui, né, dessa fonte de tensão, de 12 volts, por exemplo, você tem uma queda aí na tensão no loop de 0,7 volts, sobrando 11,3 volts para esse resistor aqui, tá? Mas como é que funcionaria aqui o caso da gente pensar em corrente alternada? Então, imagine só um circuito onde a gente tem aqui uma fonte, uma tensão
senoidal, num diodo, tá? E aí a gente vai colocar isso aí sobre um resistor. Então, o que vai acontecer? Vamos medir o que diz a aula 2 aí, né? A gente vai medir o potencial aqui numa onda, por exemplo, como essa, a senoidal. A gente tem aqui um semiciclo positivo, outro negativo, positivo e assim por diante. A pergunta é, qual é a tensão aqui no resistor? Qual é a tensão que a gente vai medir quando passa por esse dispositivo aqui não linear? Então, o que vai acontecer é que o diodo vai funcionar como um retificador, tá? Por exemplo, aqui ele vai permitir, né, só um exemplo, permitir a passagem do semiciclo positivo, e quando ele é polarizado inversamente, ele não permite a passagem, tá? Então, ele é um retificador de meia onda, isso aqui. E aí você pode fazer alguns arranjos de diodos para ter um arranjo de onda completa, como eu mostro num vídeo que eu vou enviar para vocês aí, tá? Eu já enviei. Então, aqui a gente vai trabalhar como diodo na aula 2, em suma, né? Rapidamente, o briefing da aula 2 é exatamente isso, mostrando. Então, o que é mostrado na aula 3 é o seguinte: o que a gente tem aqui. O que é mostrado na aula 3 é o seguinte: quando a gente coloca um diodo numa fonte de tensão alternada, uma hora ele deixa passar, outra hora não deixa. Né? É um retificador de meia fonte. A gente pode montar umas estruturas que não foram mostradas nessa ainda, para transformar isso numa fonte de onda completa. Mas o ponto que ele coloca na aula 3 é o seguinte: a gente vai trabalhar com esse diodo aqui, né, como uma chave aberta. Então, basicamente, é isso aqui que acontece. No entanto, tem um fenômeno curioso aqui, que em altíssimas frequências, o sistema continua passando correntes em alguns casos, tá? Isso porque o diodo tem uma capacitância intrínseca, mesmo aberto, tá? Mesmo em situações abertas, né, em tensões de polarização reversa, ele permite a passagem vou mostrar aqui agora, da estrutura interna do diodo. Basicamente, o diodo, os de silício, uma estrutura começa aqui, uma junção de um semicondutor do tipo N e um semicondutor do tipo P. O semicondutor mais utilizado é o silício, tá? E aqui está o silício. O silício, ele faz parte da família 4A, é uma estrutura como essa aqui, ele compartilha 4 cargas com 4 outros silícios. Semicondutor intrínseco. Para a gente dopar esse cara aqui, a gente vai substituir esse cara, por exemplo, por elemento da tabela periódica 3A, para formar do tipo P, e da 5A, para formar do tipo N. Então, imagine só, substitua esse cara aqui, esse silício interno aqui, por um boro. O boro faz parte do 3A. Ele tem 3 ligações na última camada, não 4. Então, essa ligação aqui deixa de acontecer, a gente passa por um compartilhamento entre os dois caras, porque não tem um elétron livre aqui, então fica um buraco. E algum elétron de algum lugar vai ocupar esse buraco. Tá? Então, vai vir uma carga que ocupar esse cara. Tá? A mesma coisa, e aí a gente tem um semicondutor aqui que tem um buraco positivo, tá? Então, quando, por exemplo, só para ilustrar melhor, né? Se o boro está aqui, ele recebe uma carga, ele tem um elétron a menos aqui. Se ele receber um elétron aqui, ele fica negativo imediatamente, tá? É um semicondutor do tipo P, mas quando ele recebe a carga, esse átomo aqui fica negativo. Então, o balanço de carga dele interno, tá? Comparando o número de prótons, núcleo e o número de elétrons orbitando ele, tá bom? Então, olha só o que a gente tem agora para o fósforo ou o arsênio, só para não causar confusão entre esses dois P's aqui. Eu vou falar do arsênio. Né? Está aqui o arsênio,
ele faz parte da 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Se eu for dopar o silício com esse cara, sobra um elétron livre aqui, ó. Tá? Esse elétron livre é fracamente ligado no arsênio e ele é liberado para a estrutura, para ocupar um buraco, por exemplo, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, o que acontece é o seguinte, que, vamos pensar, esse cara aqui é do tipo P, certo? Ele tem excesso de elétrons ali, tá? E aí o semicondutor que foi dopado lá com boro, por exemplo, tem uns buracos. O que vai acontecer, naturalmente, é que, ao colocar esses dois caras em contato, por diferença de concentrações, esses elétrons aqui que estão em excesso vão migrar para o outro lado e vão ocupar. Ó, olha o que vai acontecer. Vou desenhar aqui. O boro está aqui, né, na estrutura intermediária, e aí o elétron que estava no arsênio vai ocupar. O elétron vai sair daqui e vai migrar para cá. Então, esse cara aqui vai ficar com excesso de cargas negativas, tá? Os boros que estão na interface. A mesma coisa vai acontecer com o arsênio, que vai doar uma carga, e a comparação entre os prótons do núcleo e os elétrons orbitando, esse arsênio fica positivo. Então, você cria, no final das contas, um campo elétrico de interface, que é basicamente um capacitor, duas placas paralelas separadas, né, por cargas aí, você tem cargas nas placas. É uma placa muito pequena, muito fina, mas é uma placa. Então, essa aí é a origem do capacitor que está sendo mostrado na aula, tá bom? A ideia principal é essa, de redistribuição de carga na interface, né, o potencial de barreira. Bom? Nesse vídeo, eu vou mostrar o transistor bipolar de junção. Basicamente, ele tem duas junções PN, essas que a gente viu agora há pouco. Então, N, P, N. O semicondutor tem excesso de elementos da 5A ou da 3A, no caso da P. Então, o símbolo desse cara e o desenho, a representação dele, depende desses terminais aqui. Ó. Tem a base aqui, tá? Ups. A base, B. Eu tenho o coletor, por exemplo, aqui em C, e tenho o emissor. É feito um filme bem fino para que você possa fazer um contato elétrico muito bem. E é daí que vem o nome desses terminais, tá? Então, a gente tem essas junções aqui, com excesso de cargas negativas aqui no semicondutor, desses lados, nesses lugares, aqui com excesso de carga positiva. Então, o primeiro passo, a gente tem que ver a questão das polarizações. Se eu tiver um potencial, por exemplo, VCB, onde o C é maior do que o B, um VCB, isso aqui é maior do que zero, isso aqui é menor do que zero, a gente quer saber como é que vai ser a questão das... se a polarização vai ser direta ou indireta, se isso aqui vai funcionar como dois diodos, né? A chave vai estar aberta, se vai estar fechada, se vai estar conduzindo, se não vai estar conduzindo, né? Então, como é que isso aqui vai ser? Se o VC de B é maior do que zero, isso significa que o potencial aqui é maior, tá? E se ele está positivo, então aqui a carga é mais, tá? Então, se eu coloco positivo e negativo, isso aqui é reversamente polarizado, tá? Reversamente polarizado. Bom, agora se eu inverto a polarização aqui, coloco um sinal negativo, aqui as cargas vão ser negativas, negativo com negativo, eu vou empurrar esse cara para o B, tá? Então isso aqui vai ser diretamente polarizado. É assim que é. No primeiro caso, eu estou afastando os elétrons do lado N da conexão B. Então isso aqui funciona como uma chave aberta. No caso de baixo, eu coloco as cargas negativas aqui, eu empurro elas para o lado B. Então, isso que funciona como uma chave fechada. E a gente tem que fazer isso aí para outras análises. Então, basicamente, essa aula, a gente tem que tentar interpretar esse transistor como duas chaves abertas e fechadas e ver como é que a gente pode encontrar um sistema físico que o represente. Então, aqui, ó, para um outro potencial, por exemplo, V de BE, como é que é isso, né? V de BE maior que zero e V de BE menor do que zero.
Ponto E, 0. Aqui é menos, né? O B tem potencial maior do que o E. Se é positivo do B para o E, então, esse aqui é mais, esse aqui é menos. Tá? No primeiro caso, onde a tensão é positiva, eu não mudo o sinal da tensão. Né? É positivo, positivo, positivo. Eu vou ter corrente aqui no sistema, vai ser uma polarização direta, tá? Uma polarização direta, e isso vai funcionar como uma chave fechada. Tá? E a polarização vai ser invertida, quando eu colocar um sinal negativo aqui, e vou afastar essas cargas positivas, assim como eu vou aproximar esses elétrons do lado N para cá, eu vou impedir a corrente, eu vou dificultar a corrente. Isso aqui funciona como uma polarização reversa, reversamente polarizado, e aí eu tenho uma chave aberta. Então, vamos tentar buscar uma representação para que esse sistema aqui pareça, como a gente colocou ali, duas baterias, né? Basicamente, o que a gente vai fazer é colocar, ver quando os dois, por exemplo, vamos supor que os dois estejam, as duas polarizações sejam como essa daqui, ó, reversamente polarizadas. Então, o que a gente tem? Tem um sistema onde as duas chaves estão abertas. Então, aí a gente sabe certinho que não tem corrente no sistema. Agora, o que acontece se eu começo a deixar uma aberta e a outra fechada, as duas abertas? E é isso que a gente vai ver agora. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, quando a gente está na região de corte, estando na região de corte, a gente tem as duas chaves abertas, né? Ou seja, as duas situações onde está reversamente polarizado, não passa corrente, tá? Já no caso das duas chaves, das duas junções serem chaves fechadas, então a gente trata como duas baterias. A questão é que cada uma dessa bateria vai ter um potencial diferente. E aí a gente tem que lembrar que a diferença de potencial entre o emissor e o coletor, né, vai ser a diferença entre os potenciais, ou seja, 0,5 volts. Tá ok? Vamos ver a região ativa. Então, no caso da região ativa, a situação é um pouco diferente, né? A gente tem aqui os nossos lado N, P, N. A gente tem aqui uma corrente que vai sair do emissor e para o coletor, tá? E também a base vai receber parte dessa corrente, tá? É assim que ele vai funcionar na prática. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem uma tensão VBE, aqui bem definida, vai ser 0,7 volts, tá? E vai ter uma corrente aqui, IC, muito próxima de IB, tá? Vai tender a IB, porque esse alfa aqui ele vai ser próximo de 1. Isso aqui é tudo experimental, tá? E o IC, ele vai ser uma coisa muito peculiar, ele vai ser uma relação com... o IC vai ser muito maior do que o IB. Esse beta aqui que a gente tem aqui, ele pode ser 100, 200 vezes, tá? Isso aí vai ser estabelecido nos exercícios, projetos, tudo. Então, como é que você pode representar um transistor TBJ na região ativa? Você vem pegar aqui B, tá? Você tem aqui a sua fonte de tensão em relação ao E, tá? Ou seja, 0,7 volts. E também tem aqui um gerador de corrente agora, essas correntes entre o coletor entre E e C, C e E, tá? Esses valores aqui, né, são relações exponenciais que vão ser fornecidas para vocês aí nos exercícios. Mas basicamente é isso, tá? Na região ativa você vai ter esse fluxo de corrente acontecendo. Então, a gente vai fazer um plot característico aqui, I e V, só que a gente vai ser a relação de IC e VCE. É a curva característica desse TBJ. Se o sistema tiver em corte, então não tem corrente, né? Você pode colocar uma tensão que for em VCE, que não vai mudar a corrente. Se o sistema tiver saturado, você tem aquela tensão de 0,2 volts,
independente da corrente que você utilizar, tá bom? Já se o sistema estiver na região ativa, você vai ter um valor de corrente IC independente do VCE. Vai ser retas como essa daqui. Conforme você muda o IB, né? Porque você pode fazer essa modificação, você vai ter uma modificação no sistema a ponto de você ter correntes em IC maior. Então, você consegue modificar. E aí, você, no final das contas, a curva característica do TBJ vai ter essa cara, que é a curva vermelha, que é a soma de todas as curvas, tá? E aí, assim por diante, tá bom? É isso que é esse sistema. A gente associa esses três modelos que foram colocados, duas chaves abertas no corte, né? Ou duas chaves fechadas no caso da saturação, aqui na azul, né? Ou no caso a gente tenha na região ativa, né? Na região ativa a gente tem essa variação aí no valor de IC a depender do IB, tá bom? E a gente trabalha então com uma chave fechada e uma fonte de corrente. A corrente é uma função exponencial que a gente oferece para vocês aí, para você entender. Então, como exemplo de aplicação desse sistema, eu vou dar um exemplo aqui, que está até na lista de vocês, né? De exercício. A gente vai colocar o nosso transistor Q1 aqui, num circuito como esse, que tem uma fonte de tensão VCC, que tem tem o RC aqui, o RB, o VB, e a gente vai fazer alguma pergunta para vocês. Então, vamos ver o que que tá no enunciado aqui da questão. Ele fala o seguinte: no circuito abaixo, encontre as correntes IB e IC relativas aos seus respectivos resistores, né? E a tensão VC do TVJ, que está na região ativa. Informado isso aí para vocês, né? Já está afirmando para vocês que está na região ativa. Então, assinale a alternativa a seguir, que encontre esses valores, tá? E ele dá uma dica que considere que o beta, comece considerando que o beta da região ativa é de 20. Então, vamos lá, né? Isso aqui está errado, essa resposta aqui, ela deve ser 2 aqui, tá? Mas o mais importante dos exercícios, eu nem vou considerar se colocou sua resposta. O importante é isso aqui, é resolver. Então, o primeiro passo, a gente coloca o circuito aqui, aplica os valores, né? O nosso transistor, ele tem que ter a tensão aí, coletor emissor 0,2 e base emissor 0,7, tá? Feito isso, e aplicando os valores que foram fornecidos aqui para para os nossos itens, né? Por exemplo, aqui, ó, a tensão B é 0,9, tem uma queda de tensão por conta do transistor 0,7 e o RB é 89 kΩ. Fazendo essa conta, a gente chega aqui, a gente tem 0,1 ampere miliampere é a corrente do transistor na região B, no loop B, né? Na região no loop ali B. No C, a gente tem 24 da fonte, 0,2 do transistor de queda e 10 kΩ no IC. Feito isso, é 2,38 miliampere é a corrente IC. Então, a gente tem que ver, se a gente multiplicar o IB por 20, a gente tem que ver se isso aí é igual exatamente ao IC. E não é o caso, né? É maior. Então, logo, a gente tem que aplicar a lei do transistor, que fala que o IC é beta IB. Fazendo essa lei, aplicando essa lei, então a gente vem para a gente analisar o valor de tensão em C ali, a gente vem com os 24, com a tensão, fazendo o loop aqui, ó, esse loop do C, né? Do resistor C. A gente tem o valor de 10 kΩ e a corrente agora que a gente tem que aplicar é a corrente IB, né? Que é a corrente entre o VCE, né? É a corrente B que a gente usa, que é igual a corrente C vezes
a corrente B, né, é 20 vezes a corrente C. Então, o que a gente tem é esse valor aqui, né? E aí a gente, o valor de tensão é 24 menos 20 volts, tá? A resposta correta é essa, tá? Então, só para deixar claro, na verdade, a corrente IC é 20 vezes a IB, tá? Só para deixar claro isso daqui. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia de como é que a gente aplica esses pontos que a gente mostrou agora há pouco. Então, agora vamos falar de um outro tipo de transistor, que é o MOSFET. Metal Oxide Field Emission Transistor. Basicamente, esse sistema aqui, vamos começar ele aqui como uma caixa como essa, um semicondutor, por exemplo, do tipo P, que ele recebe duas dopagens aqui do tipo N, tá? Então, a fabricação, vamos supor, você tem o seu silício e dopa ele com fósforo, por exemplo, e ele tá ali. Aí você vem com duas regiões, você dopa essas duas regiões daqui com boro, por exemplo, essas regiões em verde, tá? E aí você faz os contatos nesse sistema. Na verdade, você ainda coloca aqui um óxido metálico nele, né? Ó, vou colocar aqui, você coloca um óxido metálico nele. Na verdade, nada mais é do que o óxido de silício, né? O oxido silício aqui em cima, todo o processo de microeletrônica para isso. E aí depois você coloca aqui um contato elétrico. Esse contato elétrico, na verdade, esse cara aqui tem 4 contatos elétricos. Aqui é o gate, né? Conhecido como G-port em português. Aqui é o dreno, aqui é o source, e aqui embaixo é, é a base, né? É a base, né? O substrato do sistema. Então, você pode fazer 4 contatos aqui nesse tipo de transistor. Né? Geralmente, esses caras aqui são curto-circuitados, a base e o source, né? A fonte. Então, o que você faz aqui? Como é que esse cara funciona? Ele novamente vai funcionar com uma chave aberta e chave fechada, tá? Deixa eu só mover o MOSFET aqui para o lado, para não nos atrapalhar. Então, o que a gente faz aqui? Basicamente, a gente vai aplicar potenciais aqui nesse sistema, e aí a gente vai ver o que acontece. Então, por exemplo, se eu aplicar aqui um potencial entre a fonte e a porta, o que vai acontecer é que, por exemplo, eu vou começar a colocar cargas aqui, né, positivas nesse sistema, ou seja, isso aqui vai ficar tudo positivo, né? Na verdade, a parte positiva vai ser o contato elétrico, e aqui a gente tem um isolante. Essa parte toda ela vai ficar positiva, isso vai atrair imensamente uma quantidade de cargas negativas aqui nessa região, ó. Vai atrair uma quantidade muito grande de cargas nessa região e vai formar um canal. Mesmo o sistema sendo dopado do tipo P com excesso de buracos, os elétrons que tem dentro do sistema todo aqui, eles vão começar a migrar nessa região e vão ficar aqui, tá? Aí, se eu aplicar um potencial entre esses dois terminais, entre a fonte e o dreno, desculpa aqui, deveria ser um potencial aqui aberto, né? Eu vou aplicar um potencial entre esses caras, então eu tenho aqui uma migração de elétrons nesse canal, tá? E aí é assim que a gente consegue chavear esse transistor, né? Consegue passar corrente através desse transistor. Basicamente, né? O que a gente vai ter aqui nesse sistema, deixa eu. Basicamente o que a gente vai ter é uma curva aqui, a gente vai graficar corrente e tensão, né? Nos nossos sistemas, né? Engenharia. Aqui eu vou analisar ID com VD. Então, o que acontece? Conforme eu vou colocando corrente no primeiro momento, né, depois que eu coloquei aquele canal se formou, uma vez que aquele canal se formou,
eu vou passando corrente à vontade no sistema, né? Porque aquele canal ele não muda de estrutura, ele vai ficar do jeito que estava. Mas conforme eu vou passando mais e mais corrente, o que acontece é que esse canal começa a mudar de formato, porque é como se fosse assim, uma rodovia que vai ficando congestionada. Esse canal vai modificando a sua estrutura e vai ficando menor, né? Vai permitindo menos a passagem, ele vai chegando ao seu limite, até que ele chega numa situação que ele sofre um pensamento, e aí esse sistema chegou aí na sua situação máxima, né? No seu limite de corrente. Claro que se você variar a tensão entre o gate e a porta, você pode ter uma família de curvas aqui, né? Dependendo da espessura desse canal, certo? E é assim que você trabalha com esse tipo